Senhor, tudo bem? Etevaldo, eu sou pastor já há 30 anos, dia 7 de janeiro, agora eu faço 31 anos, olha que bênção. E estou aqui para falar com você a respeito de guerra no Brasil. Mas antes eu quero fazer uma oração com você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, como de praxe, eu tenho o costume de ler um texto antes de eu começar a falar aquilo que Deus tem me mostrado. Fica aqui em 2 Crônicas, se você quiser me acompanhar, por favor, o faça. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 34 e 35. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti voltados para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Amém. Irmãos, é o seguinte, esta palavra, ela fala a respeito de guerra. Salomão, quando ele foi consagrar o templo, ele orou ao Senhor e falou assim: Senhor, se o teu povo, se os israelitas saírem à guerra, orarem voltados para essa casa, ouve nos céus e atenda à oração dos teus filhos. Nós sabemos que hoje o templo já não existe mais e que a casa de que ele está falando aqui era um tipo de Cristo, É um tipo de Jesus. Então, se nós hoje orarmos olhando para o Senhor Jesus, nós seremos livres da guerra, não é? Amém. Se fizermos isso, obviamente a nação inteira tem que fazer isso. Não é só um e outro. Todo mundo tem que estar engajado na oração, pedindo misericórdia ao Senhor para nos livrar e nos guardar. Muito bem, vamos então à revelação. 2023, eu estava numa fazenda aqui perto, ajudando, era a fazenda do meu irmão, e todas as vezes que eu vou lá, eu separo um bom tempo de oração. A gente trabalha muito, a gente anda muito lá, a gente faz muita coisa, mas a gente tem tempo também para orar, para estudar a palavra. E inclusive eu já gravei esse vídeo anterior aí, 2023, 2024, se eu não me engano. Irmãos, e lá assim, como é no norte, lá o sol parece que ele é abrasador. Parece não, ele é abrasador na volta do dia. Eu almocei, nós almoçamos e eu entrei para dentro do quarto. E aí eu fui orar ao Senhor. Eu fui colocar na presença de Deus aquilo que eu tinha no meu coração. Eu fui estudar a palavra. E aí me deu um cansaço, assim, uma sonolência tão grande, eu acabei deitando na cama e dormi. Quando eu dormi, uma madorninha assim de uns 10 minutos, aí eu acordei. Naquele impulso de eu ter acordado, eu ouvi aqui no meu ouvido direito, guerra, abril e maio. Era no dia 23 de março de 2023. Se não me engano, sim. Era março de 2023, porque foi antes do meu aniversário. Aí no meu aniversário eu vim embora. É, isso aí. Então, irmãos,
Eu até gravei um vídeo aí falando a respeito disso, me falhou a memória aqui agora a data exata disso. Mas já se passaram, já vai para 3 anos, já vai para 3 anos. Então, guerra, abril e maio. Logo depois que Deus deu essa revelação, Israel e Irã entraram em guerra e foram bombardeados lá, né, depois de um tempo, e Rússia entrou em guerra, Índia e Paquistão entraram em guerra, e foi assim, começou a intensificar as guerras. Taiwan e China começaram a se... né? Mas agora parece que eu estou vendo um cenário aí, irmãos, eu estou orando a Deus, pedindo a Deus para ver o que é que essa guerra é aonde. Eu nunca perguntei para ele, porque eu acho que eu estava com medo da resposta, dele falar assim, não, a guerra é no Brasil. Eu estava com medo da resposta. E aí, de ontem para cá, eu comecei a ficar preocupado. Você sabe por quê? Porque os Estados Unidos começou a bombardear o narcotráfico lá no México. Aí agora eles entraram, bombardearam o narcotráfico lá na Venezuela. Venezuela é aqui, ó, no quintal de casa aqui, né? No norte. Depois da Amazônia ali já é a Venezuela. Aí eu comecei a pensar, moço velho, as decisões que a gente toma têm consequências, né? O nosso governo tem tomado umas decisões que têm me deixado assim, pensativo. E os Estados Unidos, o Donald Trump, com a sua assessoria, eles são o pastor daquele povo lá. E é o povo mais rico da terra, é o povo mais bélico da terra, é o povo que tem mais tecnologia, é o povo que sabe guerrear mais. E o narcotráfico, as drogas, estão entrando lá e estão minando isso por dentro. Eu até tenho uma visão que eu coloquei no canal aí a respeito dos Estados Unidos eles serem a liberdade, né, ser destruída lá. Eu vi a Estátua da Liberdade ruindo, né? Ela estava assim, e aí ela caía assim. Não sei se meio a fumaça ou o que é, mas eu acho que então o Donald Trump tem que fazer alguma coisa para preservar a liberdade que os Estados Unidos sempre pregou, né? E Deus é com eles, não tem jeito, não tem jeito. Eles são abençoadores para as pessoas que precisam. E aí eu ouvi, irmãos, uma voz, esse ouvido direito meu aqui, ele é um ouvido que Deus fez uma cirurgia nele. E aí esse ouvido aqui, eu ouço a voz de Deus, né? Então eles falou assim, guerra, abril e maio. Eu acho que essa guerra, irmãos, é aqui no Brasil. Eu acho que é, porque está descendo aí, ó, do norte para cá. Começou no México, está na Venezuela, não vai ficar desse jeito na Venezuela, não vai ficar, porque eles vão ter que bombardear mais coisa lá. E aí, depois vai vir para o Brasil, acredito eu. O que você acha? Você acha que eu estou certo nessa minha análise bem simplória, simplista? Se você achar que eu estou certo, coloque aí nos comentários aí. Coloque aí nos comentários aí a necessidade dos Estados Unidos tá fazendo essas guerras. Será que é guerra no Brasil mesmo? Será que eu estou certo, irmão? Me ajuda. Se você teve alguma revelação, conta aí nos comentários. Grava um vídeo, manda para mim e nós vamos colocar aqui no vídeo, aqui no meu canal. Eu estou deverasmente preocupado porque a guerra não é bom para ninguém, rapaz. Guerra não é bom para ninguém. Existia uma mulher, o exército de Israel cercou lá para destruir.
uma cidade, eu acho que era Ziklag, lá no Israel. Aí eles falaram: que você está procurando quem? Eu falei: eu estou procurando uma pessoa. Ele falou: peraí. Ele foi lá e matou essa pessoa. Ele falou: não, nós queremos é paz. Então eu acho que por causa de meia dúzia de pessoas a gente entrar em guerra é ruim, hein? Bom, mas de qualquer forma, o Brasil sendo governado dessa forma, nós escolhemos um lado. Não adianta você falar: eu não escolhi. Não, mas o Brasil todo escolheu um lado. E agora tem consequências desse lado, né? Tá bom. Eu queria só compartilhar, se você se inscreveu no meu canal, se você colocou o seu like, se você fez o seu comentário, eu estou orando por você, para Deus abençoar a sua vida. Esse ano 2026 vai ser um ano de bênção para quem está segurado na orla da veste do Senhor. Agora, para quem está solto, irmão, tem que estar fora da igreja, irmão, isso vai azedar. Você pode ter certeza. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você e que Deus tenha misericórdia de você. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Amém? Agradeço a Deus por estar com vocês mais uma vez e desta feita para relatar uma visão. Na verdade, eu nem queria falar disso agora, mas hoje pela manhã eu fui despertado para relatar esta visão. O mundo está em ebulição e nós precisamos atentar para a vinda do Senhor Jesus. E isso que eu vou falar aqui hoje está relacionado com o arrebatamento da igreja e os que aqui irão ficar por não se encontrarem preparados para o dia do arrebatamento. E esta visão, ela é um despertamento para nós acordarmos e sabermos que a salvação já foi oferecida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E agora é conosco, é nós que temos que batalhar pela salvação e procurar andar no caminho reto, no caminho direito, no caminho que é Jesus. Nós estamos vivendo um momento que o que vem acalentar o coração da maioria dos evangélicos é que eles querem ouvir mensagens egocêntricas, mensagem como essa: Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, vai abrir as portas, eis aqui a chave da tua casa, eis aqui a chave do teu novo carro, Deus vai fazer algo tremendo, você não vai ser o mesmo quando você entrou aqui, amanhã o seu dia será melhor, Deus vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, e tudo isso leva a pessoa a esquecer de que o principal não é isto. Não foi isto que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vou relatar para vocês a visão. Ela é assustadora e não deixa de também nos trazer uma preocupação enorme com a nossa salvação. Como que nós vamos estar naquele dia que a voz do Senhor Jesus ecoar como uma trombeta nos ares, nos chamando para o encontro com Ele. E não basta apenas eu ser um religioso, não basta eu dizer: eu fui batizado, eu frequento uma igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tenho esse ou aquele cargo na igreja onde eu congrego. Isso não é suficiente. Mas sim, o que é suficiente é ser um cristão autêntico, observador do Evangelho de Jesus, observador da sua vida, colocando-a em pauta com o Evangelho, e praticar a santidade, que é a separação do mundo. A visão, ela é assustadora. E você deixa o seu like,
inscreva-se nesse canal, acione também o sininho das notificações. O YouTube vai entender que este vídeo é relevante e vai repassar para mais pessoas. E com isso, mais pessoas serão despertadas. A visão trata-se do arrebatamento da igreja que tinha acontecido. O Senhor me mostrava o que vai acontecer depois do arrebatamento com aqueles que quiserem professar a sua fé em Cristo Jesus. Eu me achava em uma cidade, porém eu estava em um lugar seguro. E eu sabia que tinha acontecido o arrebatamento. Então eu comecei a ver a situação das pessoas que se diziam crentes, seguidores de Jesus, que ficaram, que não subiram no arrebatamento. Então, de onde eu estava, eu comecei a ver viaturas, caminhões, gaiolas e agentes da autoridade que estavam em busca daqueles que estavam professando a fé em Cristo Jesus. Então esses agentes saíam na captura dessas pessoas, prendendo-as, amarrando-as e tratando-as com muita brutalidade, tortura e violência. E amarrados fazia com que eles entrassem nesses caminhões gaiola. E não tinha quem os socorresse. Não havia livramento para eles. Eu via anciões, anciãs, eu via homens e mulheres, moços e moças, e eram tratados com muita brutalidade. E os conduziam para local ignorado. Mas na visão, na minha mente, vinha isto: eles estão sendo levados para campos de concentrações e ficarão expostos ao sol, à noite, ao frio, para sofrerem, passarem fome, sede, para fazer com que eles negassem o nome de Jesus. E depois disto, começou a ventar bastante, ventar forte. E junto com esse vento vinha calor também. É como se fosse um vento quente. E esse vento batia nas árvores e as suas folhas iam secando imediatamente, a ponto que as árvores ficou como que árvores secas. Tudo ali parecia que estava morto, não tinha árvores verdes, todas estavam secas, as suas folhas caíram, secaram pela força desse vento quente. Então alguém me levou a uma praça de uma cidade, e no meio dessa praça havia ali um memorial com nomes escritos. E esse memorial tinha um formato de coluna. E eu via muitos nomes escritos ali, naquele memorial. Só que os nomes estavam escritos em outro idioma. E eu não entendia e não sabia quais eram o nome. Mas chegou num determinado nome, eu entendi, eu compreendi o idioma, e era o meu nome que estava escrito naquele memorial.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala disso. E nós vamos meditar no texto das Sagradas Escrituras que faz menção a isto. Vamos ver. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Foi mais ou menos isso que eu vi. Eu não entendi os outros nomes, mas quando chegou o meu nome, eu entendia. Eu sabia que era o meu nome, que estava ali naquele memorial. Não é só aqui, nesse texto, que menciona isso. No capítulo 3, o versículo 12 de Apocalipse, está escrito: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma certa feita, o Senhor Jesus, ele enviou seus discípulos de 2 em 2 para um trabalho, para uma missão evangelística, e deu a eles autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. No que eles fizeram, e voltaram felizes, contentes, e passaram para o Senhor Jesus o relatório e dizia: no teu nome, Senhor, até os demônios nos submetem. E Jesus disse assim: não alegrai-vos por isso, mas alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. E algumas passagens bíblicas no Novo Testamento, o Senhor disse assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, o importante não é receber bênçãos aqui. O importante não é ser abençoado aqui. Isso fica em segundo plano. Mas o importante é ter certeza da salvação. Ter certeza que o nosso nome está escrito lá. Ter certeza de estar preparado para o dia da vinda do Senhor. Nós sabemos que não vai ser nada fácil para os que aqui ficarem, e terão que lutar pela sua salvação ao preço da sua própria vida, pois assim está escrito na palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus vir tirar a sua igreja daqui, haverá um tempo tenebroso, um tempo de angústia, de sofrimento e distúrbios, como nunca aconteceu. Surgirá então o anticristo, que terá domínio sobre todas as pessoas e não aceitará que se invoque o nome de Jesus. Então essas pessoas que quiserem invocar o nome do Senhor Jesus serão subjugadas, maltratadas, torturadas e serão martirizadas.
Pois assim a palavra de Deus diz. E nós vamos meditar no texto que se refere a isso que eu estou falando. Apocalipse capítulo 13, verso 1 até o 8. Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É justamente isso que eu vi na visão, que o Senhor, por sua misericórdia, mostrou para mim. E eu estou aqui, devido à urgência, relatando para vocês que assim acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Aos que aqui ficarem, sofrerão, e aqueles que não renunciarem o nome de Jesus serão martirizados. Mas não é necessário passar por isso. Convenhamos, pois, que nós estamos no tempo da graça. A porta da salvação ainda está aberta, para mim e para você. Deixo aqui um conselho. Você que está parado, volte para Jesus. Você que está escandalizado, caso disso ou daquilo, não olha para isso. Jesus diz que é necessário vir escândalo. É necessário que venha apostasia. Mas ser fiel. Levanta a tua cabeça. Segue o seu caminho. Compromissado com Deus. E se você ainda não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, faça isso agora. Ao assistir este vídeo, renuncie-se ao mundo e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Senhor não tarda em vir buscar a sua igreja. Eu nem gostaria de ver essas coisas, mas o Senhor mostra para mim. Então eu tenho que passar para os outros. Eu não posso ser covarde, ser omisso, porque o Senhor Jesus disse lá no livro de Apocalipse que os medrosos, que os covardes não herdarão o reino do céu. Então eu estou falando para você. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus faça uma obra profunda em seu coração
para que você também possa fazer parte do arrebatamento da igreja. Que você possa ouvir o clamor de Jesus nos ares, como uma grande trombeta, chamando os mortos à ressurreição e proclamando a transformação dos santos que o esperam.